Para as pessoas que estão nos assistindo aqui também, que estão fazendo cursinho para vestibular, que estão em dúvida também, assim como você ficou nessas presas, que é muito comum no próprio cursinho vestibular, né? As pessoas vão tentando muitas vezes, medicina não é um curso fácil de se passar, eu acredito que nunca foi um curso fácil de ser aprovado, né? E eles ficam muito em dúvida em relação ao curso que quer, geralmente. Eu também estava em dúvida, né? Eu fiz, e tu sabe como é que foi. Mas o que tu diz assim para essas pessoas que estão querendo fazer medicina? Bom, primeiro tem que pensar bem, né? Porque a medicina é um curso que é um curso difícil para entrar e depois ele requer uma dedicação muito grande, tá? Então não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa, antes de mais nada, que tu tem que abrir mão de muitas coisas na tua vida pessoal para fazer medicina. Das coisas que mais me marcam na vida, assim, quantas vezes na minha casa eu era, por exemplo, já casado, com 6 ou 8 pessoas na sala da minha casa fazendo festa e eu trancado no quarto estudando, entende? Então, tu tem que abrir mão, muitas vezes, da tua vida pessoal. Então, isso é um ponto bem importante, tá? E o bom da medicina, na verdade, é que tu tem dentro da medicina muitas opções. Então, tu tem um leque, assim, absoluto de opções, né? Desde trabalhar só em laboratório e não ter contato com pessoas, né? Ou trabalhar com altíssima tecnologia, como trabalhar com ressonância magnética, até tu trabalhar com pacientes na linha de frente, numa unidade de saúde, que tu vai trabalhar muito com problemática social, tudo mais, e a gente sofre, né? Eu pelo menos com isso. Tu tem outras especialidades, tipo cirurgia, que tu tem menos contato, sabe? Então, eu acho que é uma opção, para mim, pelo menos, ela me satisfez muito, porque eu pude, dentro da medicina, experimentar muitas coisas e escolher o que me dava prazer, sabe? E vale a pena. Eu sou suspeito para falar, eu acho que vale muito a pena, sabe? Agora, tem os pontos, né? Sim. Vamos dizer que, fazendo uma analogia com droga, né? É tu não deixar ela te dominar, entende? Então, eu gosto muito da minha opção profissional, mas eu nunca me preocupei, nunca fiz uma opção, por exemplo, de ter que ficar rico. Pelo contrário, tá? Eu sempre, vamos dizer, tive a honra de fazer opções, de fazer as coisas que me satisfaziam, Sim. sabe? Então, a medicina tem muito trabalho para todo mundo, sabe? Agora, se tu for fazer e te enlouquecer, né, como às vezes acontece... Ela te dá essa possibilidade, né? Te dá. É muito fácil tu entrar num ciclo... Num ciclo de trabalho enlouquecido, né? Enlouquecido, e aí tu não tem vida pessoal, sabe? Eu não, eu gosto de ter vida pessoal. Hoje, por exemplo, liguei para um amigo pra gente sair, pra gente sentar e conversar, sabe? Então, a tua vida afetiva, a tua vida pessoal é muito importante. E essa coisa que nós já falamos antes, né? De tu ter outro tipo de atividade que não só a medicina, né? Seja esporte, seja arte, sabe? E tem algum caso dentro da tua graduação aí que te chamou muita atenção, que tipo, te marcou um ponto, assim, ficou na minha memória aquele momento da minha graduação? Essa pergunta é difícil, tá, Diogo? Porque tem muitos momentos que marcam muito, né? Por exemplo, isso que eu citei, né? Quando eu comecei a fazer clínica, Sim. né? Que aí eu comecei a trabalhar com uma pessoa numa enfermaria de renal crônico, e aí tu vê uma pessoa de idade, abandonada pela família, com 10 internações por uma doença crônica, e aquela impotência, sabe? Então isso me lembro que é uma coisa que foi muito forte para mim. Agora o reverso da moeda, a alegria que eu sentia, tu entende? De entrar numa sala com criança e brincar, até a reunião dançante a gente fez dentro da Santa Casa, sabe? Mas esse convívio mesmo com crianças doentes, sendo uma coisa gratificante, né? Então esses dois momentos marcavam muito. O pronto-socorro, trabalhar no HPS em Porto Alegre é uma experiência fantástica, né? Porque pronto-socorro em cidade grande é mundo cão, né?
Então, aquele convívio com aquela variedade absoluta de situações do dia a dia, né? São coisas assim, aquela ali foi coisa que me marcou muito, né? Eu nunca gostei da parte cirúrgica, foi das primeiras coisas que eu optei por não fazer, sabe? E ali eu tive que fazer algumas coisas, sabe? O simples, o básico, e foi muito bom. Na verdade, eu acho que foi muito bom tu aprender a dominar a tua ansiedade. Sim. Uma situação de urgência, emergência. Você tem que manter calmo para poder pensar direitinho. Esse exercício é uma coisa fundamental, sabe? E pela toda a tua experiência aí administrativa, tua experiência pública, agora nessa conjuntura, agora uma pergunta mais política, qual é o futuro, digamos, da nossa profissão? Da profissão? Puxa vida, Diogo. É uma pergunta ampla também, né? É uma pergunta de sapetão. Eu sei que não é fácil de responder, mas vamos mais ou menos, porque pegar essa conjuntura inteira eu teria que pegar tá primeiro do curso, tá? Eu acho assim, no curso... Teve uma reforma curricular há 10 anos e agora vai ser passado por uma outra reforma curricular, né? Então tá mudança e mudou de novo agora, como é que faz pra... Bom, aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte, é uma mudança radical, tá? Que é assim, ó, na medida que tu constrói o SUS e que tu passa a obrigar o governo a formar os quadros para atender o SUS, isso está na Constituição, né? Houve uma mudança de currículo. Os cursos de medicina antes eram cursos para formar especialistas. Então lá pela metade do curso tu escolhia uma especialidade e já te dirigia para aquilo. Então tu sabia muito sobre poucas coisas, tá? Então se o cara queria cirurgia, lá pelo 3º ano tu acompanhava um professor em cirurgia. Quando te formava, tu já estava assim, feríssima em cirurgia. As outras áreas tu não tinha quase nenhuma experiência, tá? Então, ele era um currículo, os currículos médicos eram focados a formar especialistas, tá? Agora não, o currículo médico é focado a formar médico de família, entende? Então isso é uma mudança radical. Tá? Radical, porque todo aquele modelo que nós construímos durante, sei lá, quase 200 anos, né, que é atendimento dentro do hospital e um ensino feito por especialistas hospitalares, vamos dizer, ele tem que mudar esse eixo para formar nas unidades básicas de saúde com uma supervisão dos médicos de família. Tá? E isso é uma mudança assim, muito importante. É uma quebra de um paradigma construído, né? E construído pela sociedade, tu entende? Sim. Então desconstruir isso é muito complicado. Você acha então que o futuro dessa área da formação médica ou do coisa seria mais para isso? Pensa o seguinte, qual é a função do governo ou do Estado ter escolas médicas? Né? A função dele é formar quadros para atender a população, a maioria da população. Tá? Então o que está se desenhando é a cópia do modelo canadense, né? Que metade das pessoas se formariam, tá? Hoje, tu tem vaga para residência só para metade dos alunos. Residência em especialidades, tá? A tendência daqui para frente é que toda a outra metade também tenha vaga de residência em saúde da família. Então seria uma formação mais geral, mas tu não sabe muito de uma área, mas tu sabe um pouco de todas as áreas. Né? Suficiente para atender para atender a demanda de atenção primária, principalmente, onde tu resolve 80% dos problemas da população. E se tu fizer prevenção e promoção, tu faz a pessoa não chegar no hospital. Sim. O Canadá tem uma experiência genial, que há um tempo atrás eles simplesmente dinamitaram um hospital. Porque a necessidade de leito hospitalar numa determinada região do Canadá diminuiu com esse novo modelo de medicina, tu entende? Então isso é uma vitória, né? Quer dizer, a tendência de hospital, Diogo, na minha concepção, é ser uma coisa só para cirurgia e terapia intensiva. Isso vai precisar sempre hospital, tá? Agora, o resto, tu entende? Por exemplo, o que se faz hoje, né? Que é muito comum que vocês veem, interna um paciente que está caminhando para investigar que doença ele tem. Tu não precisa de um leito hospitalar para isso. Sim. Entende? O cara pode fazer isso de ambulatório. Ah, mas se for de ambulatório vai demorar muito. Mas então modifica a organização do serviço, de modo a não precisar internar, entende? Então, em resumo, Diogo, antigamente tu tinha uma medicina
voltada onde cada um fazia o que queria e se dirigindo para as especialidades. Agora não, tu tem um modelo onde o governo toma as rédeas e ele vai determinar aonde tu vai fazer. E é assim todos os países sérios. Tu vai na Alemanha, ele te diz o seguinte, não, agora nós não precisamos residência nessa área, já temos muito especialista nisso. E fechou papo, ninguém questiona. Sim. Tu entende? Se isso é um direito e um dever do governo fazer, tu entende? Mas no Brasil nós estamos nesse conflito, né? Porque as entidades que antes eram acostumadas a mandar, agora se deram conta que perderam o mando e com isso estão protestando. Né? E essa mudança é aos poucos, né? A gente está no currículo há 10 anos, nosso currículo da UFSC, na teoria, é muito bom, né? É um viés, agora vai ter uma outra modificação em decorrer do governo também.